filho faz refeições prolongadas? Não senta à mesa durante as refeições? Possui baixo apetite? Saiba que isso não é frescura. Isso tem nome e a gente vai falar isso nos nossos próximos encontros. Meu nome é Maria Fernanda Sestari e eu sou fonoaudióloga. Olá, eu sou Rosana Maganini, fonoaudióloga. Juntas nós atuamos com os distúrbios alimentares pediátricos e com a seletividade alimentar. Então, se você conhece alguma criança que não consegue se alimentar sozinha, que não prova nenhum alimento diferente, que se alimenta com distrativo, fique ligado, estaremos juntos nesse episódio, neste encontro, em mais 2 encontros. Aliás, eu já digo, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, envia para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo e depois a gente responde para você também. Vamos começar falando o que é o distúrbio alimentar pediátrico? Exato, porque a gente tem várias nomenclaturas aí. Então vamos lá, né? Tá muito em voga, tá muito na moda a gente falar sobre seletividade alimentar. Mas qual que será a diferença da seletividade alimentar e do distúrbio alimentar pediátrico? Existem outros distúrbios alimentares, mas a gente vai se ater nesse que são os mais comuns, vamos dizer assim, né? Que a gente se propôs a vir aqui para auxiliá-los. Então, quando a gente fala de um distúrbio alimentar pediátrico, a gente tem pela literatura, num artigo principalmente de 2019, um consenso. O distúrbio alimentar pediátrico ele é baseado em 4 domínios, ou seja, em 4 questões. Acontecem 4 coisas, pelo menos, aí para que essa criança comece a recusar o alimento. E como a Maria Fernanda falou, isso não é frescura, isso tem tratamento e é por isso que a gente está aqui para auxiliá-los. Então, o distúrbio alimentar pediátrico ele pode ser baseado em alguma questão médica. Esse é o primeiro preditor. A criança que tem alguma dificuldade para respirar, então imaginamos aí uma criança que tem uma cardiopatia grave, que teve dificuldade de respiração ao nascimento ou permanece com isso, a respiração é a primeira prioridade do nosso corpo. Comer é a nossa terceira prioridade. Então, se o organismo não estiver funcionando de forma adequada, a parte cardiorrespiratória não estiver funcionando adequadamente, a saúde da criança não vai permitir que essa criança coma, né? Outros preditores, as doenças gastrointestinais, as condições gastrointestinais. Então, se a gente tem uma criança com refluxo gastroesofágico, se a gente tem uma criança que tem uma desbiose intestinal, essa criança esse intestino não funciona bem. Se a gente pega uma criança que tem uma constipação intestinal, é muito importante você ficar atenta se a criança que você conhece, que tem a seletividade alimentar, não evacua todos os dias, por exemplo. Então, se a gente fica sem evacuar, a gente fica com uma sensação de plenitude. Então, será que ela tem baixo apetite, como a Maria Fernanda falou? Porque ali na frente dela tem um alimento que ela não consegue comer, ela não está recusando esse alimento por frescura. Tem um porquê desse comportamento. E aí ela, estando com essa sensação de saciedade, ela não vai querer comer. Então, se ela comer, vai ser pouco. Ou então ela vai dar preferência para os alimentos que ela tem mais confiança, que ela tem mais conforto. Tem muitas coisas envolvidas nesse não querer comer que a gente vai destrinchar nesses 3 encontros. Mas os pré-requisitos principais que a gente tem que ficar de olho, primeiro, se a sua criança ou a criança que você conhece, ou o seu paciente, o seu sobrinho, o seu vizinho, tem alguma questão gastrointestinal. Se essa criança tem algum tipo de esofagite, existem tipos de esofagite que a gente também não vai ficar abordando aqui, mas se ela tem um mal-estar durante a refeição ou após a refeição, se ela vomita, se ela tem desconfortos gastrointestinais, ela não vai ter interesse pelo alimento, né? Se ela tem alguma alergia alimentar, então hoje a gente sabe, tem alergia ao leite, tem alergia ao glúten, tem alergia a outros alimentos, esse alimento, então ela fez um registro que quando ela come aquele alimento, ela passa mal. Então, como se você parar para pensar agora, você já passou mal com algum alimento? Eu, por exemplo, passei mal uma vez com um acarajé e eu não como até hoje. E você já passou mal com qual alimento, Mafê? Com cenoura. Com cenoura? Com cenoura. E eu voltei a comer a cenoura com um pouco de dificuldade, com um pouco de receio de acontecer de novo. Então é isso, assim, a gente sempre faz esse paralelo, porque se a criança teve um refluxo gastroesofágico, por exemplo, né? Ou ela tem alergia à proteína do leite, mais comum aí nos bebês. Então ela tomou aquele leite, ou ela foi amamentada e a mãe tinha ingerido leite, por exemplo, né?
seja em qualquer preparação, e essa criança começa a passar mal do ponto de vista gastrointestinal, esses desconfortos, então ela faz ali um registro, né, falando de uma forma muito simples aqui, ela faz um registro que comer não é legal, comer não é gostoso, comer dói, comer eu vomito, comer me prende o intestino, e aí quando eu vou evacuar eu sofro demais. Então esses registros ficam ali na mente da criança. E depois vem a fase da introdução alimentar, outro registro, né, que daí a gente já entra num segundo preditor, que são, então falamos das questões médicas. Eu acho que posso Claro. te cortar? Antes da gente até ir para o segundo preditor, eu acho que é importante a gente também falar da prematuridade, questões neurológicas, então crianças com paralisia cerebral tem um risco aí importante, um alerta, crianças com questões de alteração do neurodesenvolvimento também. E até pensando, né, Rô, enquanto você estava falando dessa questão que a gente come e passa mal, nós adultos a gente já consegue falar assim, não, eu comi, eu tenho certeza que foi a cenoura. Eu não comi só a cenoura naquela refeição, mas eu consegui discernir. A criança não. Então acho que é muito provavelmente por isso que eu comi, tomei o leite, tô mal, mas eu sento para comer. Eu não sei se foi o leite, se foi o ato de sentar, se foi olhar a comida da minha mãe, do meu pai. Então aí até ir pro momento da refeição acaba ficando difícil porque não consegue separar o que tá sentindo e principalmente o que causou, né? Exatamente, muito bem lembrado, né? Então qualquer criança que vá ter uma questão médica, uma condição médica, essa criança tem uma chance muito maior de ter uma dificuldade alimentar, né? Então quando a gente fala dos prematuros, por exemplo, a gente atende bastante crianças prematuras, né? Imagina que essa criança saiu ali da barriga, ela não estava preparada 100%, e aí ela não vai pro colo da mãe, ela vai para uma incubadora, ela vai ali para UTI neonatal e tudo mais, e ela tá ali cheia de aparato, cheia de manipulação oral. Então assim, fica tudo muito mais difícil quando eu tenho que ser amamentada, quando eu tenho que aprender a comer. Então, às vezes tem um pouco de atraso aí, mas tudo que a gente está falando tem solução. É para isso que a gente está aqui. E aí, então, quando a gente fala, né, do segundo preditor, que são as habilidades para comer, as habilidades motoras orais, e uma porcentagem muito, mas muito grande, tem estudos que dizem, né, que às vezes 50% até também das crianças que chegam pra gente tem questões médicas ou de habilidade motora oral, por isso vem essa dificuldade alimentar. E essas questões de habilidade motora oral, tem muitas coisas que estão em jogo aqui, quando a gente fala de um alimento que está aqui na minha boca, então a gente às vezes pensa assim, introdução alimentar. Bateu ali 6 meses, né? Todo mundo acha que essa criança vai conseguir ficar sentadinha e a gente vai conseguir alimentar. Qual será que é o melhor método de introdução para essa criança? Tem muito, né, se falado hoje em dia sobre o BLW, que são os alimentos cortados de um jeito específico para essa criança comer, ou será que a gente oferece amassado, será que a gente oferece liquidificado? Então, cada bebê vai ter uma habilidade que se encaixa melhor numa introdução alimentar mais eficaz ali para ele. Então, se eu quero que meu filho seja alimentado pelo BLW e ele não consegue segurar um objeto, como que ele vai segurar o alimento para trazer para a boca? Então, essas habilidades para comer vão desencadear também uma série de registros e dificuldades que a criança vai ficando mais presa naquele jeito mais fácil, muito, muito entre aspas aqui esse mais fácil, um jeito que é mais fácil mesmo, né, dela conseguir lidar. Então, às vezes ela não consegue aprender ali a mastigar. Quando a gente fala de introdução alimentar, a gente pensa nos 6 meses, mas é essa lapidação da mastigação para que essa criança consiga comer todos os alimentos ali da casa, aqueles alimentos que a família está habituada, isso vai terminar de lapidar lá num ano e meio, 2 anos, 18 meses, 20 meses. Então, não é que uma criança fez 6 meses e 1 ano, ela tem que estar comendo todas as comidas da casa naquela textura. Então, calma, né? Tem muito a frase, cada criança tem seu tempo, não é exatamente isso que a gente tem que ficar esperando também, não é isso. Mas a gente tem que olhar para essa criança e a gente tem que entender por que ela não está aceitando determinado alimento. Ela está com alguma dificuldade de mastigação? Ela está com alguma dificuldade de deglutição, né? Que entram aí as disfagias, então essa dificuldade de organização do alimento da boca, de deglutição e tudo mais. Então, por isso que isso é da competência do fonoaudiólogo, né? Trabalhar essas questões, primeiro verificar qual é a habilidade motora oral dessa criança, as preferências sensoriais. Quer falar? Porque eu acho que interfere bastante na mastigação, né? A gente dá pra pontuar um pouquinho, porque nos nossos próximos encontros a gente vai entrar nos pormenores, nos detalhes, mas que a habilidade está muito ligada com a questão
a preferência sensorial. Por quê? Um alimento com uma textura crocante vai demonstrar como um GPS dentro da boca onde que ele está. Então, se a gente coloca um salgadinho, uma castanha dentro da boca, a castanha que vai falar pra gente, olha, tá aqui, tá ali, tem que mastigar, não tem. E se a gente coloca um purê na boca, que ele esparrama, então o GPS aqui fica mais desorganizado. E isso tá ligado diretamente com a questão da mastigação, né? Mas eu acho que, até aproveitando uma pergunta que todo mundo faz, eu sou fono, mas eu vou te devolver como uma pergunta, Rô. Mas comer não é simples? Já não nasce sabendo? Super simples, né? Comer é o ato mais sensorial que o ser humano desenvolve, né? Porque além de todas essas questões que a gente está falando, ainda vai envolver a textura, né, as características sensoriais dos alimentos. Então diz respeito, né, à textura, a dissolubilidade desse alimento dentro da boca, o sabor, a temperatura, tudo isso está envolvido ali. Se eu tenho confiança nessas características que estão chegando nesse alimento e eu dou conta, eu vou entender que comer é gostoso, me sacia, me faz bem. Agora, se tá chegando um alimento pra mim, né, falando aqui da introdução alimentar que eu tava dizendo, está chegando um alimento aqui que eu não tô dando conta, então eu não quero mais sentar no cadeirão, né, eu não quero permanecer à mesa, eu não quero comer sozinho, eu quero uma tela, um distrativo, porque daí eu não tô mais prestando atenção no que estão aqui me ofertando, porque eu não tenho habilidade pra isso, né? Mas isso não é inato? A habilidade não é inata? O que é inato é, né, quando a gente nasce, a gente tem então o reflexo de sucção. E isso é bem no comecinho da nossa vida, só que é inato. Depois ele se torna um ato aprendido, né, ali próximo dos 3 meses. E aí ali nos 6 meses, né, com as suas exceções, né? Então uma criança prematura que vai começar a comer um pouco mais tarde, uma criança de repente que tem alguma questão de neurodesenvolvimento que não sustenta ainda o pescoço, que fica com uma posição inadequada, vai de repente comer mais tarde, enfim. Eles precisam ali a partir dos 6 meses aprender a mastigar, e pra gente aprender a mastigar, essas características sensoriais dos alimentos vão guiar essa percepção pra gente conseguir fazer essa parte motora que é a mastigação. E como eu tinha falado, a introdução alimentar ela vai dos 6 meses ali até quase perto dos 2 anos. Então esse aprendizado, essa janela de oportunidades, então quanto mais cedo você que tem ou que conhece uma criança que tem uma dificuldade alimentar, né, ou que não ingere os grãos, ou que não ingere de repente a proteína, que exclui grupos de alimentos, a gente estava falando, né? Porque excluir um grupo inteiro de alimentos é um distúrbio alimentar pediátrico. Se a gente pega uma criança que não come nenhuma proteína, se a gente pega uma criança que não come nenhum vegetal, enfim, não come nenhuma fruta, começa a atingir um outro preditor que é a parte nutricional, né? Então é muito importante, quanto antes a gente olhar para tudo isso, a gente ir seguindo aí com essas orientações. Eu ia falar mais alguma coisa, mas daqui a pouco eu lembro. Eu acho que até para retomar, então você falou sobre 3 preditores, né? Então, orgânico, médico... Questões médicas, questões de habilidade motora oral... E nutricional. Tem uma quarta? Tem uma quarta, sempre tem mais. Na questão da alimentação, por isso que eu fiquei perguntando para rodabilidade e tudo isso, porque a gente fala assim, nossa, não é tão fácil, senta e come. Não é. Até acho que passa longe dessa questão de ser fácil. E a quarta seria psicossocial. Então, a gente vê muito isso com as crianças mais velhas, digamos assim. Por quê? Fica muito difícil. Eu tenho um cardápio restrito. Eu só como macarrão que é preparado pela minha mãe porque eu tenho um conforto específico com ele, eu tenho uma segurança. Eu não consigo comer carne, eu como o pão da padaria perto de casa porque eu gosto do sabor, eu acho que é diferente dos outros. E aí, quando eu vou na casa do amigo, é completamente diferente. Então, a gente já vê isso uma barreira psicossocial. Então, a alimentação é social. Então, como que eu vou comer o meu alimento em outro lugar? Mas aí vocês podem falar assim, mas macarrão é tudo igual. Não é. A gente até brinca que são crianças que percebem todas as nuances. Então, estou até atendendo um menininho dentro do espectro com 7 anos e aceitava um salgadinho de uma marca específica e, de repente, do dia para a noite, começou a recusar. E aí, por que ele está recusando? Será que ele cansou, enjoou desse alimento? A gente vai ver, a marca mudou os ingredientes. Então, ele percebeu o mínimo de detalhe. Ou seja, a gente perdeu um alimento aí.
Mas também continuando com a questão do psicossocial, imagina, né? Para a criança é muito difícil não conseguir consumir aquele alimento que eu já estou acostumado, só que em outros lugares. Mas agora imagina com a família, né? Ficam os pais extremamente estressados, porque tem uma cobrança da sociedade de que o seu filho com 6 meses já era para estar sentado no cadeirão, aceitando as comidas, o seu filho de 4 anos já era para estar na casa do coleguinha, comendo XYZ, e cada vez mais uma alimentação extremamente natural, e aí quando a gente vai ver, são crianças que acabam indo por um outro caminho, então fica uma cobrança muito grande. Acho que a gente pode até falar que vira um ciclo da dificuldade alimentar, porque eu vou ofertar um alimento para o meu filho, ele não aceita, eu fico estressada, tenho toda uma cobrança, então eu forço o meu filho a comer, ele responde de uma maneira negativa, recusando cada vez mais o alimento. E são famílias que ficam nesse ciclo e não conseguem sair. Por isso, da questão que a Rô falou, né, de intervir o quanto antes, para justamente ajudar essas famílias, né? A gente estava até conversando antes como que o amor ajuda, né, Rô? Então, na introdução alimentar, se é uma mãe que já vai aflita, será que vai dar certo ou não vai? Então, cadê aquele momento de vamos sentar à mesa, vamos começar aqui a introdução alimentar? E a gente vê isso com os mais velhos também, as crianças dentro do espectro. Então, tem tanta cobrança que no lugar do amor, de fazer uma refeição em família, de ter uma partilha, na realidade a gente coloca como ingrediente a ansiedade, o medo, a depressão, a raiva, e aí a gente tira o ingrediente principal, que é o que dá sabor em toda a comida, que é o amor, né? Então, quais registros a gente vai deixar para essa criança, né? Então, esse quarto preditor que a gente está falando do psicossocial, eu acho que ele impacta bastante, né? Que a gente vai vendo que a questão da alimentação não é só sentar, comer, tem tantos outros detalhes que é importante a gente olhar, né? Uma coisa importante também que eu acho que é legal a gente pontuar, que entra no psicossocial, é a questão da rigidez, né? Eu acho que é um assunto também que está em alta, a questão da rigidez comportamental, porque são crianças que aceitam o alimento. Então, esse meu paciente que aceitava um salgadinho de uma marca específica, porque ele tem o conforto. O primeiro salgadinho do pacote pro último vai ser exatamente o mesmo. Se você comprar um pacote daqui 6 meses, também tá exatamente igual. Então ele confia naquele pacote. Exato. Então eu tenho uma segurança de que eu vou comer, não vou passar mal, porque eu já comi outras vezes, eu não passei mal. Eu tive uma sensação boa, fiquei feliz. Consegui mastigar. Exato. Tudo isso é inconsciente, né? Ele não tem essa percepção. Exato, só que aí eu tenho vários registros positivos. E aí na hora que de repente a fono quebra o meu biscoito na sessão, será que é o meu? Eu não sei, porque eu sempre comi inteiro, ou eu sempre comi de uma maneira específica, agora ela apresentou de uma outra forma, ou então essa marca mudou o ingrediente, a forma de preparo, então será que eu vou conseguir dar conta? Não sei, então eu vou recusar. E aí a gente acaba vendo que são crianças rígidas. Mas ele só faz do jeito dele, ele só faz assim, ele não aceita mudar, tem que ser com esse prato, com esse talher. E esse comportamento, na realidade, está dizendo alguma coisa pra gente. Então, se ele só aceita com aquele prato, com aquele talher, por quê? Será que com aquele talher ele sente a segurança de colocar o alimento na boca, que ele sente de uma maneira específica? Eu atendi por um tempo uma família muito querida, e era um menininho que comia, você vai lembrar dele, com a mão. E aí imagina, 4 para 5 anos, já é esperado o quê? O uso dos talheres. Tentamos o uso dos talheres e não ia. E o motivo? Para ele era muito mais fácil, ele recebia várias informações sensoriais do alimento. Então, quando a gente pega um alimento com a mão, a gente recebe informação de que tá crocante, ou então tá seco. Tudo isso antes, o tamanho, a temperatura, tudo isso antes de levar à boca para eu receber de novo essas mesmas informações, só que dentro da boca. Então ele já tinha todas as respostas para aquela prova para conseguir passar de ano. Ele conseguia mastigar e deglutir sem problemas. Mas na hora que colocava o garfo, qual a informação que ele tem? Ele tem informação sensorial do garfo e não da comida. Então isso também é uma questão importante, porque a gente fala, não, tem tal idade, já é esperado tal questão, ele vai ter que comer com talher. Mas por quê? O que quer dizer esse comportamento? Ele aceitar esse salgadinho ou essa comida preparada pela avó? Será que tem um tempero específico? Tem uma questão diferente que ela prepara? E tudo isso é o que vai dando a segurança. Então, obviamente, a gente trabalha a questão da rigidez. A gente não vai deixar a criança comendo, vai virar um adolescente comendo com a mão, não. Mas é entender o que esse comportamento hoje está acontecendo
qual é o motivo dele, pra gente conseguir trabalhar, pra gente conseguir adaptar o mais rápido possível e ajudar principalmente essa criança, né, Rô? E eu acho que isso é o mais importante, né? Porque se você vai trabalhar isso que a gente, né? Esse é o nosso grande amor aqui da nossa vida, né? O trabalho que a gente tem com as crianças com dificuldades alimentares. Se a gente pegar um protocolo e seguir, então, esse paciente vai ter que experimentar esse alimento, tem que fazer assim, 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 já não vai dar certo. Porque você está tentando aplicar, você está tentando enquadrar aquela família, aquela realidade, aquela criança, aquele tipo de desenvolvimento, enfim, numa caixinha, e não vai. Então, se você não chega à conclusão, como esse paciente da Mafê, que ele só comia com a mão porque ele sentia ali, não estamos dizendo, que fique muito claro aqui, não estamos dizendo agora tem que deixar a criança comer com a mão, porque eu vi as fonos falaram lá que se comer com a mão, aí ele vai passar a comer. Não é isso, né? Não é isso. Então essa coisa, né, meio modismo, então, a criança tem que passar, a gente já peguei um paciente uma vez, que ele veio de uma nutricionista, e ela estava trabalhando, né, fazendo um desserviço. Ela achava que ela estava trabalhando essa parte sensorial, então ela passava a manga no cadeirão assim do bebê e ela pegava a mãozinha dele, ou o iogurte, que eu vi um vídeo inclusive, e aí ela passava a mão dele, você sabe disso? E aí ela passava a mão dele no iogurte. Isso vai... O que vai favorecer a alimentação dessa criança? Essa mulher pegar a mão da criança, passar no iogurte, porque tem que trabalhar a parte sensorial. Nada disso. Cada caso é um caso, não é assim que se trabalha as TOs. Se tiver alguma terapeuta ocupacional escutando isso, né, vai ficar de cabelo em pé. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje... no Brasil agora, né, essa coisa da seletividade alimentar tá muito em voga, tal, então às vezes acaba essa criança acaba sendo atendida por alguns profissionais de repente que não estudaram, que não compreendem o que é a dificuldade alimentar. Eu não tenho que fazer as mesmas coisas com todas as crianças, eu tenho que ver que orientação que eu vou dar para esse pai, para essa mãe, que caiba naquele dia a dia, naquela realidade. Eu não posso virar para a família e falar, olha, ele não pode mais comer com distrativo, não deixa mais ele pegar o celular, não deixa mais ele pegar o tablet, porque não pode. Não pode. E se aí a hora que a mãe vai dar a comida, essa criança não come? Não é simples, né? Então é por isso que às vezes as pessoas começam alguns tratamentos, param, porque se for para fazer um tratamento errado, de verdade, é melhor não fazer. Não fazer. Então, pesquisa se o fonoaudiólogo, o profissional que você está levando a sua criança, tem, né, essa experiência com as dificuldades alimentares, né? De repente ele não tem a experiência, mas ele está estudando, ele tem disposição para fazer uma supervisão com alguém que saiba, que possa ajudá-lo, né? Tem tantos materiais. No nosso próximo encontro a gente vai falar de um dos nossos livros. Então tem tantos materiais que podem ajudar a gente, né, a trabalhar melhor com essa criança. E quando a gente estava falando da parte psicossocial, a gente fala muito das mães, né? Mas a gente sabe que os pais, às vezes, na melhor das intenções, eles vão pressionar essa criança para comer. Porque comer é o que a gente estava falando, comer é social. Então você tem que comer, não, só mais uma garfada. Não, mas só mais um pouquinho, senão você não vai ganhar sobremesa. Então esse tipo de pressão vai fazer o quê? Afastar essa criança da comida. Então tem muitos mitos que são muito prejudiciais. Então, assim, deixar a criança com fome, eu tenho certeza que você já ouviu falar isso. Deixa a criança com fome, que aí ela vai passar a comer. Coloca o chinelo em cima da mesa. Na minha época não tinha nada disso. A criança tinha que comer o que estava na mesa, né? Mas como é a relação da criança hoje? Será que essa criança hoje é um adulto obeso? Será que essa criança que foi forçada, o que tinha que comer aquilo, será que ela depois na adolescência foi uma adolescente que teve uma anorexia, uma bulimia? Então a gente não sabe quais foram os desdobramentos. Então, e a gente não sabe quais vão ser os desdobramentos, mas hoje em dia, né, com esse aumento da dificuldade alimentar, pelo aumento do diagnóstico, do autismo, 30% a mais agora de alergias alimentares, lembra que é um dos preditores lá, as questões gastrointestinais? Então acho que tem muita coisa ainda pra gente falar, e acho que eu só quero fechar, a gente tá finalizando só quero fechar, então tudo isso a gente estava falando do distúrbio alimentar pediátrico, que essa criança vai ter uma reação de luta e fuga quando ela vê esse alimento. E a seletividade alimentar, ela vai excluir ali ela não vai excluir um grupo inteiro de alimentos, ela aceita lá 2, 3 frutas, algum legume, algumas proteínas, mas ela ingere minimamente os grupos alimentares, ela não tem essa reação, esse medo do alimento. Acho que é isso, né?
Sim. Aí a gente se encontra então no nosso próximo encontro. A gente se encontra então no nosso próximo episódio. E é isso. Mandem as perguntas e a gente responde pra vocês. Até lá!